Gente, estamos chegando com Metanoia Live no ar. E olha, eu vi aqui antes de nós entrarmos, Padre, já tinha um monte de gente esperando, já está todo mundo ali. Sejam bem-vindos. Mais uma quarta-feira. Todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, a gente está chegando aqui com a Live Metanoia. Não é eu, Padre Douglas, o Fernando. O Fernando saiu de férias, precisava tirar mais uns dias para completar as férias. Saiu, semana que vem está de volta. E hoje nós vamos continuar a semana passada. Oi, Padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite a todos. Alegria imensa, estarmos juntos. Pois é, eu saí uns dias, agora chegou a vez do Fernando, mas nós estamos aqui firmes e fortes, promovendo uma metanoia para o nosso povo que tem sede, desejo de conhecimento, de estudo, de esclarecimento. Não é verdade, Drica? Então, Exatamente. Hoje quero agradecer a todos o que... O Fernando está aqui, Padre. Fernando, estão... boa noite. Ele está assistindo a gente. Fernando está mas assistindo. É fiel. Interaja você também. Isso manda mesmo. Sua pergunta, manda o seu olá e, principalmente, compartilhe o link para que outras pessoas possam acompanhar e assistir também. Não é verdade, Drica? Exatamente. Compartilhe. Isso é um bem que você está fazendo para todas as pessoas que você conhece. As pessoas precisam receber coisas boas, não é só spam, não. Então, compartilhe o link da nossa live, porque nós já vamos rodar a vinheta e anunciar também o convidado de hoje. Roda a vinheta, Ângelo. Corações mexidos, né, Padre? Maravilha! Show É de linda! bola. Gente, hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada, as raízes católicas do Brasil. E nós vamos receber um convidado hoje aqui na nossa live também. Especialíssimo. Uma pessoa que queremos muito bem, Exato. que é sempre muito bem-vindo aqui na casa. E uma sumidade, uma pessoa cheia de conteúdo para nos oferecer. Não é? É o professor Rafael Tonon, querido. Boa noite. Professor Rafael, que saudade, ver a carinha dele ali. Boa noite, é isso, a bênção, Padre. Oi, Deus Drica, abençoe. Tudo Oi, bem? vocês que nos acompanham, né? Uma alegria aí, né? Estar agora pela primeira vez no Metanoia, né? O Metanoia é novo, né? Então, Sim. É a primeira vez aí. Mas já acompanhei aí outros, né? Desde quando vocês começaram aí com o projeto. No Brasil Cristão, né? Isso. Perfeito. Para nós é sempre uma alegria. Sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, não é? O professor Rafael Tonon, para você que nos acompanha, saiba, ele é um historiador, um homem cheio de Deus, de vontade, de desejo de santidade, e que, graças a Deus, encontrou a verdade, não é? Sobre a história. E nós estamos falando, né, Padre Douglas, sobre isso aqui, sobre as raízes do nosso catolicismo, de onde nós viemos, qual é a vocação do Brasil, que está inteiramente ligada à vocação de Portugal, não é? Que nós falamos isso na quarta-feira passada, Rafael. E eu queria, Padre, antes de entrarmos assim no assunto, pedir para o Rafael o seguinte: às vezes as pessoas passam aqui, olha esse tema, e eu fiquei pensando nisso antes da gente entrar no ar, as raízes católicas do Brasil. A pessoa, por causa do nosso ensino e de tudo que é, né, no Brasil, a pessoa já fala, nossa, mas vai falar de história, não é? Vamos falar das curas, dos dons, vamos falar das coisas que estão pegando fogo aí, nas notícias, né, do dia. E eu queria que você que nos acompanha agora, que é muito bem-vindo aqui, e se você está aqui é porque você está atrás dessa verdade, desse conhecimento, queria que você, Rafael, falasse um pouquinho da importância de nós olharmos para trás, fazermos memória e termos o conhecimento da verdade, de quem somos, da nossa identidade. Já para abrir, assim, essa noite. Vocês, né, na semana passada, já colocaram, né, bastante essa questão histórica, assim, né, de como a fé chegou aqui no Brasil. Mas é importante saber não só como essa fé chegou, mas como ela se desenvolveu, que frutos ela deu. E isso vale não só para a história religiosa do Brasil. Isso vale para a história em geral, porque nós brasileiros, nós temos aquela síndrome do vira-lata, assim, de sempre achar que aquilo que é nosso é pior
é menos interessante do que aquilo que é dos outros, né? E, infelizmente, isso está tão incutido em nós que nós pensamos isso em relação à nossa cultura, em relação ao nosso folclore nacional, né? A gente vê isso, né? Quantas escolas agora comemoram o Dia das Bruxas em outubro, que é uma coisa que não é nossa, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, nem com as raízes católicas do Brasil e nem com a nossa cultura, historicamente falando, isso aí não tem nada a ver. É algo estranho à nossa cultura, né? Totalmente fora daquilo que é a nossa cultura, né? Então, é algo que nos faz pensar, né? Por que isso acontece, né? Por que isso tem espaço aqui no Brasil? E um dos motivos, né, é a falta de informação, é a informação recortada, né? Então, esse é o grande problema. Em história, né, eu dou aula de história, um dos grandes problemas da história é o seguinte: todo o conteúdo na história ele é muito amplo. E geralmente, no tempo que a gente tem na escola, nós temos que escolher o que oferecer para os alunos. Então, nós temos vários complicadores, né? O tempo, que é pouco, o material didático, que já vem com recorte pronto, e às vezes o professor despreparado, que infelizmente nem todos, né, têm essa busca própria por estudar, por conhecer, por buscar essas informações, e aí às vezes o professor acaba ficando com aquilo que está ali no livro, né? E quando eu digo que na história há recortes, esses recortes eles podem definir o sucesso ou podem definir também o fracasso da compreensão histórica que uma pessoa vai ter. Então, por exemplo, se eu vou falar da história do Brasil e só mostro os portugueses como exploradores, como pessoas que saíram, né, lá da Europa e vieram para cá somente atrás de ouro, de riquezas, de explorar, escravizar os índios. Se eu passo este recorte, essa é a mentalidade que vai ser formada na cabeça da pessoa. Nós fizemos um alerta a respeito disso na semana passada, porque realmente dessa perspectiva, parece que querem que a nossa população parta a respeito da história, sobretudo da vinda dos portugueses, não é? Sim, que acaba sendo um recorte, que aí muita gente fala assim, mas quem está negando isso aí é negacionista, né? Tá querendo mudar a história e tal. Não se trata de esconder, de varrer para debaixo do tapete o que foi erro. Houveram erros. Inclusive, né, houveram erros por parte, muita gente fala, mas a igreja foi conivente. Quando se diz que a igreja foi conivente com a escravidão, que a igreja foi conivente com a colonização, a gente tem que pensar bem de onde a gente está partindo também, né? Primeiro ponto, nós temos que pensar que nós não podemos hoje, no século XXI, julgar as ações do século XVI com a mentalidade que nós temos hoje. Isso se chama anacronismo, é um anacronismo histórico, né? É você querer julgar pessoas de 500 anos atrás com os critérios atuais. Uma pessoa de 500 anos atrás, ela tinha uma expectativa de vida menor que a nossa, ela tinha um conhecimento de mundo menor que o nosso, né? Quer dizer, o rei de Portugal, que era uma das pessoas mais bem informadas que existia na Europa, porque Portugal foi pioneiro nas navegações, o rei de Portugal, no século XV ou no século XVI, se a gente comparar o nível de informação que ele recebia, é um nível de informação infinitamente menor do que as informações que são recebidas, por exemplo, por uma criança de 10 anos hoje em dia. Uma criança de 10 anos, ela tem uma carga de informações muito maior do que aquilo que o rei de Portugal sabia. Sim, os recursos de comunicação eram outros. Né? A comunicação era outra. E aí eu posso comparar, eu posso afirmar que esta história do Brasil, né, que é passada para mim, este julgamento que é feito em relação ao Brasil, é algo justo, né? Então, tudo vai depender do recorte histórico que se fizer. Então, nós temos que ter um critério, um cuidado, primeiro, de olhar para o passado com carinho, né? Olhar para o passado com a nossa mentalidade aberta para acolher as categorias de julgamento da realidade daquela época, e aí sim passar a entender as coisas, né?
de maneira justa. Perfeito. Então, quer dizer, tudo tem o seu contexto. Então, quando a gente fala da história do Brasil, né, principalmente quando se fala da igreja, a igreja foi conivente, a igreja não sei, a igreja permitiu isso. Olha, a igreja não tinha superpoderes, como muita gente imagina, né? A igreja, quem diz, por exemplo, que a igreja foi favorável à escravização dos indígenas, eu costumo usar esse argumento com os meus alunos. Às vezes eles falam, a igreja foi conivente. Eu falo, tá bom. Então, me mostre aí um documento, não precisa ser 2, 3, não. Um documento. Ah, mas eu li, não sei onde, em tal site, tal autor. Eu falo, tá bom. Um documento do Papa autorizando a escravização dos indígenas. E aí eles não acham, né? E eu desafio justamente porque eu sei que não vai achar. Eu vou falar, então, dizer que a igreja mandou fazer isso é bastante problemático, né? Porque quando eu digo a igreja, a hierarquia da igreja pensou nisso? A hierarquia da igreja mandou isso? Não. A hierarquia da igreja não ordenou esse tipo de coisa. Né? Essa era uma pergunta que eu tinha até separado aqui para fazer, dúvidas que geralmente o nosso povo tem. E o nosso povo, de maneira geral, o nosso povo católico não tem grandes opções de instituições educacionais, eles também recebem isso, recebem malgrado, desconfortáveis, mas não tem como contra-argumentar. Não é? Exato. Se houve algum extermínio, se houve a escravidão, como de fato houve, eu queria que o senhor delineasse um pouco isso, né? O senhor já deu aí luzes de que não foi algo institucional, vamos assim dizer. Sim. A igreja, institucionalmente, Uma coisa é a vista grossa, por exemplo, que alguns membros do clero fizeram, isso é verdade, nós não estamos aqui negando o fato. Então, por exemplo, houveram sacerdotes vindos de Portugal que sabiam que havia uma proibição do Papa em relação à escravização de indígenas. Qual Papa proibiu isso? 2 papas proibiram. O Papa Alexandre VI, ele escreveu uma carta dizendo que os indígenas não só deveriam ser catequizados, mas que eles eram filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, e mereciam. Ele usa este termo, eles merecem. Olha só, o Alexandre VI, aquele, hein? Alexandre VI. Aquele. O Alexandre VI é um papa que, do ponto de vista moral, pessoal, né? Ele não é o pior. Até tem gente que fala ele foi o pior papa. Não, tem outros até na Idade Média, aí no século X, XI, que foram piores que ele. Mas o Alexandre VI tem uma vida moral terrível. Isso prova como que o papa, de fato, é infalível. Quando ele fala em matéria de fé e de moral, ele não erra. Olha que o Alexandre VI ele errou muito na vida pessoal dele. Mas enquanto papa, o governo da Espanha, os reis católicos Isabel e Fernando, quando souberam do descobrimento da América, através da Universidade de Salamanca, eles remeteram ao Papa uma pergunta, era uma dúvida honesta. Qual que era a dúvida deles? A dúvida era a seguinte: os indígenas, eles estão envolvidos com a natureza, eles vivem no meio do mato, vivem sem roupa, eles vivem num estado de natureza semelhante aos animais, eles sobem árvores, eles têm uma agilidade, eles caçam, então eles são humanos, são imagem e semelhança de Deus, ou aquilo que a Sagrada Escritura diz, da humanidade não se aplica a eles? Foi a pergunta que chega ao Papa. E o Alexandre VI, então, ele escreve uma encíclica, a bula, aliás, uma bula, né? Não uma encíclica. A bula é sempre uma instrução prática do Papa em matéria de fé, de moral. E aí ele vai escrever a bula Inter Cetera, né? Se escreve coetera, né? Para depois, quem quiser pesquisar, Inter, do jeito que se fala, perfeito. Coetera, né? Inter Cetera. Vou colocar aqui no chat para quem quiser depois consultar. Isso, quem quiser pesquisar. Esta bula do Alexandre VI, ele vai dizer, o indígena ele tem alma, o indígena ele é filho de Deus, ele é imagem e semelhança de Deus, e ele deve ser, sim, catequizado. Então, ele deve ser alvo da atenção dos governos católicos que têm uma responsabilidade com esses indígenas. Olha que coisa. Então, o Papa ele diz, não é só uma questão de dever de caridade, é uma responsabilidade. Se a Espanha descobriu, a Espanha tem que evangelizar. Exatamente. É um dever. Então, isso o Papa Alexandre VI. Depois, o Papa Paulo III,
ele vai escrever a bula Sublimes Deus. Nesta bula Sublimes Deus, de 1537, o Paulo III ele vai dizer o seguinte: o indígena ele não deve ser escravizado em hipótese alguma. Ele deve ser batizado. O indígena ele só pode eventualmente ser escravizado ou aprisionado no caso da guerra justa. O que seria a guerra justa? Quando um povo indígena selvagem ataca o europeu primeiro. Mas também o Papa deixa bem claro: não adianta o europeu ir lá e provocar o indígena e o indígena revida e fala lá, me atacou, então escravizei. O Papa deixa isso bem claro. Ele diz, então tem que ser algo justificado. Né? E aí o Papa ele ainda joga isso para a consciência das pessoas. Ele diz para os filhos da igreja: quem provocar saberá na sua consciência que está agindo mal e contra as nossas ordens. E o Papa Paulo III ele ainda invoca a ira dos apóstolos Pedro e Paulo contra aqueles que desobedecessem a sé de Roma. Então, quer dizer, é coisa séria. O Papa está dizendo o seguinte: não vão escravizar os indígenas, né? Não se deve escravizar. E ele dá uma razão. Ele diz assim: o indígena ele não deve ser escravizado porque a escravização ela não é natural para o índio. Então, isso é muito curioso. Entre os índios, os europeus eles constataram que a escravização ela não era algo natural, diferente dos negros. Os negros na África já possuíam o costume de uma tribo escravizar gente de outra tribo. Isso é um dado importante o senhor explicar. Isso é um dado importante. Aí, por isso que a igreja é acusada de ser conivente com a escravização negra. Não é que a igreja foi totalmente conivente também. A igreja diz assim: a escravização negra ela é até tolerável porque isso é algo natural. E muitos dos que vinham como escravos para a América já eram escravos de outros povos lá na África. Então não é algo tão na sua própria terra, né? Às vezes o próprio povo. Exatamente. Povos africanos que ofereciam ou trocavam pessoas do seu povo com outro povo para obter a paz, para obter um território, então oferecia gente como escravo. Agora, uma informação como essa não chega, né? Não. Nenhum professor de história está levando uma informação dessas para dentro de sala de aula. Professor, eu ouvia muito na época de faculdade de teologia, embora a mesma faculdade de teologia seja aparelhada de alguma forma, mas eu ouvia afirmações benevolentes no que diz respeito à vinda de algumas ordens religiosas ao Brasil que tentaram, claro, assim como a escravização não foi institucional, também o combate a ela não foi, mas houve inúmeras tentativas por parte de religiosos, de congregações. Eu queria que o senhor contasse um pouco disso, porque a maioria de nós só conhece a vinda dos jesuítas. É verdade. Mas quais outras ordens religiosas vieram e que, ao lado dos jesuítas, contribuíram para arrefecer esses efeitos da escravidão no Brasil? Agora, antes de você contar, professor Rafael, apresenta os outros convidados que estão aí com você, que a gente está só escutando as vozinhas aqui. Né? Apresenta para o povo. Eles estão aqui, ó. Quer ver? Deixa eu chamar os outros a gente está escutando, né, padre? Que estão aqui brincando por perto. Aqui, ó, nós temos dois participantes. Tem a Olívia, que está aqui. Dá boa noite pro pessoal aí. Oi, Olívia! Linda! Boa noite, muito bem. E tem o Vicente também, que está aqui. Aqui, ó, deixa o seu irmão aparecer aqui do ladinho. Isso aqui, ó. Aqui tem também o Vicente. Ele está mais escondido aqui embaixo, aqui, né? São os dois participantes aqui da Então, se vocês aí em casa escutar essas vozinhas ali, são os participantes da noite da live aqui. Não se incomodem, tá bom? Lindos. Maravilha. Neste horário aqui, eles estão... Até a Barbie apareceu ali agora. Fica só com eles aqui. Então, tá bom. Muito bem. Coisa linda. Fica à vontade. Joia, responde para nós, professor. Agora, a respeito das ordens religiosas, né? O que nós temos? Nós temos uma realidade que eu acredito que vocês abordaram bastante. Aí, aqui está o Vicente. Ó, ele não apareceu, ele está reclamando. Agora sim. Lindo! Agora sim. Tá, joia. Então, a respeito das ordens religiosas, o que acontece, né? Vocês,
né, comentaram na semana passada dos jesuítas. Os jesuítas, sem dúvida nenhuma, eles foram assim pioneiros nisso, porque eles fizeram valer aquilo que as encíclicas papais diziam, porque o Papa, quando ele dirigia suas encíclicas, né, antigamente, ele dirigia as encíclicas aos bispos, mas também aos monarcas cristãos. E o Papa, ele cobrava que os monarcas católicos agissem de acordo com aquilo que a Igreja diz. E Portugal recebeu, na Idade Média, um título que era próprio dos reis de Portugal. Os reis de Portugal receberam da Santa Sé o título de Suas Majestades Fidelíssimas, pela sua fidelidade à Santa Sé. Então, Portugal sempre foi uma nação historicamente fiel e obediente à Santa Sé. Isso tem a ver com as nossas raízes católicas no Brasil. Né? Nós somos herança de um povo extremamente obediente ao Papa, extremamente unido ao Papa e unido à Igreja. Então, por exemplo, os reis da Espanha eram chamados de Suas Majestades Católicas. Sim. O Fernando e Isabel. Mas Suas Majestades Fidelíssimas, só os reis de Portugal tinham esse título, né? E é interessante que os monarcas de Portugal, eles faziam cumprir mesmo as normas papais. E o que os jesuítas fizeram? Quando eles chegaram aqui no Brasil em 1549 e começaram um trabalho junto aos indígenas, os jesuítas foram a grande pedra no sapato de quem? Dos colonos portugueses, católicos, batizados, mas que queriam escravizar os indígenas. Aí muita gente coloca isso na conta da igreja, diz, não, mas a igreja foi conivente. Tá. Pelo fato de serem católicos batizados, né? Mas eram leigos. Sim, são leigos católicos. Você vai falar, mas um leigo católico, ele é membro da igreja. Tá, ele é membro da igreja, mas ele não é a totalidade da igreja. Claro, uma coisa é querer contar a história da igreja a partir dos santos. Outra coisa é pegar a nossa vida, né? A minha, da Drica, do senhor. Nossa aqui. Senhora! Nós somos pecadores aqui. É verdade. Vamos contar a história da igreja pela vida desses três. A igreja é a igreja apesar de nós, né? Apesar de nós, muito bem colocado. Então, quer dizer, não adianta imputar à igreja toda um problema que foi assim de alguns filhos da igreja. É verdade, nós não estamos negando que muitos filhos da igreja não agiram de acordo com a doutrina, mas também é verdade que a hierarquia da igreja esteve muito atenta em fazer valer os direitos da igreja. Então, os jesuítas, eles foram a grande pedra no sapato. Por quê? Eles batizavam os índios e o que eles faziam? Eles marcavam os índios. Eles falavam para os indígenas, todo mundo coloca a cruz aí no pescoço para que os portugueses saibam que os senhores são batizados. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar até as pinturas, os desenhos do cacique Tibiriçá, o Jaguaribe, né, que foram os primeiros índios aí, a Bartira, que era filha do Tibiriçá e casou com o João Ramalho. Se a gente pegar o caso da Catarina Paraguaçu, que se casou com o Diogo Álvares e formou o primeiro casal católico do Brasil a gerar filhos católicos no Brasil, foi uma índia e um português. Eles são os pais do povo brasileiro. Coisa linda. E, inclusive, a primeira aparição de Nossa Senhora no Brasil se deu para esta Índia, a primeira mariofania, a primeira manifestação mariana se deu para uma Índia aqui no Brasil, né? que é um fato ignorado na história do Brasil, ninguém fala disso, né? E quer dizer, é o primeiro casal católico do Brasil. Professor, uma nota linda, de rodapé nessa parte, não sei se é impressão minha, mas isso é muito próprio da nossa história, porque a gente não via esse tipo de comportamento de miscigenação, por exemplo, nos colonos ingleses. Sim, sim. Os colonos ingleses, eles eram... Isso ninguém fala, mas eles eram extremamente xenófobos, racistas, né? E o português, ele não tinha muito drama, porque os portugueses, o que acontece? Primeiro, Portugal nasceu na época das cruzadas. Então, Portugal já tinha contato com os muçulmanos dentro do seu território. Então, Portugal já estava acostumado com os árabes. Então, já houve uma certa miscigenação dentro de Portugal. Depois, os portugueses, como eles nasceram como uma monarquia unificada, enquanto os outros países estavam se matando, disputando poder, Portugal já era uma monarquia unificada. Então, Portugal não teve guerra interna. Isso fez com que sobrasse tempo e dinheiro para que Portugal investisse nas grandes navegações. Então, Portugal saiu na frente. Portugal foi a nação pioneira das navegações. E Portugal começou a ter contato com africanos, com
com indianos, com o povo do Oriente. Então, o fato de ter contato com outras culturas, de evangelizar outras culturas, não era algo estranho para os portugueses, e por isso que a presença de portugueses aqui no Brasil não foi estranha. Por exemplo, os portugueses não tinham esse problema de casar com uma índia, por exemplo, né? Tanto é que as mulheres só começaram a vir em caravelas aqui para o Brasil na quarta expedição. Né? Só na quarta expedição vieram mulheres. Nas primeiras expedições não tinham mulheres. Eram somente homens, e estes homens foram se casando, casamento cristão, as índias casamento canônico mesmo, né? Que coisa aqui, maravilhosa. Com as mulheres indígenas, né? Que tomavam nomes cristãos. É o exemplo que eu dei da Catarina Paraguaçu, que formou o primeiro casal católico do Brasil, e o segundo casal católico do Brasil também é uma índia e um português, que é o João Ramalho, que é o fundador da cidade de Santo André, né, no ABC ali, que casou com a índia Bartira, que era a filha do Tibiriçá, que é o fundador de São Paulo, né? O Tibiriçá ajudou o Padre Manuel da Nóbrega a fundar São Paulo, né, a cidade de São Paulo. E o Tibiriçá é muito curioso, né? O Tibiriçá é um índio que ele se converte ouvindo o Padre Anchieta falar do quê? Do mistério da encarnação. Que coisa. Porque ele pensou assim, é uma coisa tão absurda, porque para nós é que temos que subir até Deus. Mas no cristianismo, Deus é que desce e vira gente. E o Tibiriçá, ele ficou tão encantado com o mistério do Natal que o que o manteve na fé católica foi o mistério da natividade. Tanto é que ele recebeu a graça de morrer no dia de Natal. Olha. Gente, que coisa mais linda, professor. O Tibiriçá morreu no dia de Natal, 25 de dezembro de 1561. Né? Ele morreu exatamente na festa da natividade do Senhor. Né? Então, quer dizer, o Brasil é marcado pela fé desde o início. Né? E se a gente pensar nessa questão da importância, né, dessa história verdadeira, a gente vai ver que as congregações religiosas, por exemplo, os jesuítas, eles fizeram valer assim os direitos dos indígenas, denunciando portugueses, denunciando colonos que estavam escravizando índios batizados. O que acontecia? Portugal punia, a coroa portuguesa punia colonos portugueses, tomando terras, fazendo voltar a Portugal, impedindo que ocupassem cargos públicos caso tivessem escravizado indígenas. Então havia uma justiça do Reino de Portugal. Essa justiça, por exemplo, não acontecia nas colônias espanholas. O Frei Bartolomé de las Casas, que é um beato, hoje em dia ele é um beato, né? Ele é dominicano, foi beatificado, e ele virou bispo depois, tal. Ele escreve um livro, vocês conseguem achar esse livro com facilidade. O livro é chamado Paraíso Perdido. Quem não conhece, busque conhecer. O Frei Bartolomé de las Casas, ele foi ameaçado de morte várias vezes pelos colonos espanhóis, pelo fato de revelar a barbárie que os espanhóis praticavam com os índios. Por exemplo, o Frei Bartolomé de las Casas, ele narra que os espanhóis, por prazer, num determinado momento, eles cortaram a cabeça de um bebê indígena e estavam jogando bola, chutando a cabeça deste bebê por puro divertimento e sadismo. E quem denunciou foi um frade dominicano, e a coroa espanhola fez vista grossa. Isso não acontecia em Portugal. Né? Então, este mérito, se houveram problemas da parte de Portugal, nós não negamos. Mas há também um mérito de que Portugal não fazia vista grossa quando a denúncia chegava. E os jesuítas, eles eram uma pedra no sapato, porque os jesuítas, desde a sua fundação por Santo Inácio de Loyola, eles tinham um privilégio papal de não precisar se reportar ao rei ou aos governantes locais. Se eles quisessem, eles podiam se reportar diretamente ao Papa. E isso era um problema, porque quando os jesuítas denunciavam diretamente ao Papa, a represália vinha diretamente do Papa para o núncio do país em questão, e do núncio caía no rei. E aí o rei não queria saber de desentendimento com a Santa Sé. Então, no Brasil, por que os jesuítas foram supressos? Em 1759, o Marquês de Pombal acabou com os jesuítas, expulsou os jesuítas aqui do Brasil. Essa figura foi terrível no Brasil, né, Marquês de Pombal? Ele foi assim, foi demoníaca a ação do Pombal, e do ponto de vista cultural foi uma desgraça, porque
de quem eram as escolas no Brasil. Eram dos jesuítas, não tinha escola no Brasil. As únicas instituições de ensino eram as instituições dos jesuítas. Olha lá, né? A igreja, que é inimiga da ciência, Pois é. Igreja Católica, gente. A igreja que acaba Essa era uma das perguntas que estava separadas aqui, né? De o senhor contar para nós. As instituições sociais, inclusive, existentes no Brasil, que decorrem da presença da igreja. que, curiosamente, a igreja é acusada, né, de ser contra a ciência. Sim. Tal, porque as únicas instituições científicas, o único tipo de estudo que havia aqui no Brasil era o quê? Os colégios jesuítas e, quando não eram os colégios jesuítas, era a educação domiciliar, que era feita de que maneira? As famílias mais abastadas pagavam padres carmelitas, padres franciscanos, padres mercedários para educarem os seus filhos em casa. Essas outras ordens chegaram mais ou menos quando, professor, no Brasil? A maioria delas chega no Brasil no século XVI, ainda no século XVI, e outras ordens religiosas vão começar a chegar já no século XVII. Então, por exemplo, os carmelitas chegam em 1584. Os beneditinos vão chegar em 1591, já mais no fim do século XVI, só que a presença massiva mesmo dos beneditinos vai ser no século XVII, que aí eles começam a vir em maior número. Os mercedários chegam em 1614, depois os capuchinhos vão chegar também em 1640, e aí vão chegando outras ordens, mas a maioria das ordens religiosas elas vão ter entrada mesmo no Brasil no século XIX, já na época do segundo reinado de Dom Pedro II, né? E elas chegaram assim pulverizadas pelo mapa ou elas se concentravam mais em alguma região do Brasil? De início, mais aqui no Sudeste e no Nordeste. São as duas regiões que mais receberam. Por exemplo, a região Centro-Oeste recebeu pouco. A região Norte recebeu pouco. A região Sul recebeu pouco. O Sudeste recebeu muito e o Nordeste recebeu muito. O Nordeste, por motivos óbvios, né? O Brasil começou no Nordeste. Sim. Então, o Brasil nasceu no Nordeste. A fé católica nasceu no Nordeste. Os primeiros mártires do Brasil são do Nordeste. Rio Grande do Norte. Então, Rio Grande do Norte, ali, Uruaçu. Né? Então, quer dizer, a fé católica começa ali no Nordeste, né? E quando eu digo isso, não é exagero, né? A primeira missa foi ali, a primeira manifestação de Nossa Senhora se deu onde? Onde hoje é a cidade de Salvador, né? Nossa Senhora apareceu no Brasil bem antes de Nossa Senhora Aparecida. Ela apareceu através de uma imagem, que é uma imagem desconhecida, é uma das imagens mais antigas de Nossa Senhora no Brasil, que é uma imagem que apareceu na praia, apareceu ali em Salvador, ninguém sabe como essa imagem apareceu ali, que é a imagem que está no convento de Nossa Senhora da Graça, no Alto da Graça, em Salvador, né, que é uma capela que hoje em dia é administrada pelos beneditinos, né? Essa imagem de Nossa Senhora está lá, ela sai em procissão todo ano, né? Essa imagem ela apareceu a partir de um sonho, né, que a Catarina Paraguaçu teve. A Catarina Paraguaçu, essa índia que casou com o Diogo Álvares, né, contando aqui rapidinho, ela teve um sonho em que ela via um navio, um grande navio, parecia uma galera, um navio de guerra, que havia naufragado na costa ali de onde eles viviam, e o local onde a Paraguaçu e o Diogo Álvares viviam é onde hoje é a cidade de Salvador. Salvador não existia, né? Salvador vai aparecer quando chega o Tomé de Souza, junto com os jesuítas, aí que a cidade de Salvador passa a existir. Mas o Diogo Álvares e a Paraguaçu já viviam ali, e ele no meio dos índios. E ela teve um sonho de que ali, perto do Alto da Graça, de onde dá para ver o mar, ela enxergava um navio naufragado e muitos náufragos espalhados pelo mar. E ela via esses homens na praia, escorados em madeira, em restos de destroço ali do navio. E depois ela via, quando ela se aproximava no sonho, ela via no meio deles uma senhora branca, mas com os olhos bem escuros, com o cabelo mais escuro, partido ao meio, com um véu que vinha da cabeça aos pés, vestida de azul e branco, e com um menino lindíssimo. Só que esta mulher, embora fosse branca, ela tinha a pele queimada pelo sol. Ela era branca, mas era morena, não era totalmente branca, né, loira,
europeia, assim, né? Aham. E ela achou curioso, né? Quem seria esta mulher? E essa mulher não dizia nada a ela. E aí, no primeiro dia, ela fala para o Diogo Álvares, vai procurar, eu sonhei, deve ser alguém que naufragou aqui. Ela já era batizada, já era católica, tudo a essa Aham. altura. Diogo Álvares procura, não acha nada, falou para ela, é só um sonho, não é nada não. Na noite seguinte, ela tem o mesmo sonho, do mesmo jeito. Ela fica intrigada, manda o marido de novo, ele fala, tá bom, eu vou só para você ficar tranquilo. Ele vai, não acha nada. Terceiro dia, aí o sonho teve uma guinada. Ah. Essa mulher fala com a Catarina Paraguaçu e mostra o alto do monte, do Morro da Graça, em Salvador, e fala: salva, por favor, salva estes que estão comigo, dê abrigo a estes que estão comigo, porque eles viajam em meu nome e sob o meu patrocínio. Olha. E eu quero que para mim você faça uma casa. Eu quero morar aqui. E mostra o Alto da Graça. E aí ela falou para o Diogo Álvares, vai procurar essa mulher e esses náufragos. E o Diogo Álvares foi e encontrou uma nau de guerra espanhola que havia naufragado. E encontrou 18 náufragos. E quando recolheu esses 18 náufragos, perguntou de onde vocês estavam vindo e o que aconteceu. Eles falaram, nós viajávamos numa nau, num navio chamado Santa Maria. Olha o que o sonho, a mulher disse no sonho. Sim. Eles viajam sob o meu patrocínio. Sim. Né? E aí ela recolheu esses 18 homens, e aí ela ficou curiosa, falou, e a mulher que estava junto com vocês? Eles falaram, não tinha nenhuma mulher a bordo. Nisso chega um índio e fala para Catarina Paraguaçu, a senhora pode vir até a nossa oca, que nós encontramos na praia uma caixa, e na caixa havia algo que talvez a senhora vai saber nos dizer o que é. E quando ela chegou nessa oca, estava em cima de um toco uma imagem, né, da Virgem Maria com o menino Jesus, Olha. vestida de azul e branco, e esta mulher tinha exatamente as mesmas feições e as mesmas vestes da mulher do sonho. E aí a Catarina Paraguaçu entendeu, falou, ela quer uma casa para ela aqui no meio de nós, então nós vamos construir. A primeira capela de Salvador é a igreja de Nossa Senhora da Graça, construída no Alto da Graça. Lindíssimo. E essa imagem foi colocada lá e está lá até hoje, né? É a primeira manifestação de Nossa Senhora no Brasil, né? Eu costumo dizer que o Brasil ele nasceu eucarístico e mariano, né? Ele nasceu sob a sombra da cruz da primeira missa e sob o patrocínio de Nossa Senhora. Como é o nome, professor, das irmãs que estão no conta lá da igreja? Cortou um pouquinho o som, Drica. O nome, qual que é a congregação das irmãs que estão no conta lá da... São os monges beneditinos hoje em dia. Né? A própria Catarina Paraguaçu, antes de morrer, em 1587, ela faleceu e ela deixou a igreja sob os cuidados dos beneditinos, e está até hoje. Ela mesma está enterrada no pé da imagem de Nossa Senhora da Graça. Né? Ela está lá, né? Repousando lá. Nossa, que bacana. Professor, Acho que o seu microfone. tá, meu microfone está funcionando, não? Diretor? Só o dele? Ele está cortando. Eu te empresto o meu. Faz aí pergunta. Vem aqui, Ângela, poucas pessoas conhecem você. Ó, o diretor está aqui. Vem aqui, Ângela. Ângela, entra aqui. Isso aí, ó. Esse é o nosso diretor. Ô, professor, eu tenho uma grande curiosidade, e acredito que seja a de muitos a respeito dessas nossas origens católicas, quanto aos nomes das nossas cidades. Não é? O senhor mencionou, por exemplo, Salvador. Existe uma razão quanto à data, calendários litúrgicos, que nominaram algumas das nossas cidades? O senhor podia citar alguns exemplos para nós? Eu sei que, por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma razão para isso. Salvador, acredito que haja. Conta para nós alguma coisa. Não sei se do estado de Santa Catarina há uma razão para ter esse nome. E Espírito Santo. Salvador, no caso, tem essa nomenclatura, mas por conta da fundação mesmo. Né? O Tomé de Souza, quando ele chega ali, ele vai dizer no ato da fundação da cidade que aquela cidade seria destinada a servir, né, como a capital da colônia, e ela deveria então estar, como nós tínhamos por nome, né, Terra de Santa Cruz,
Então, nada melhor que a terra de Santa Cruz ter como capital uma Salvador. cidade que faz memória ao Salvador, Sim. né, do gênero humano. E também porque ali perto, né, em Porto Seguro, não muito longe ali de Salvador, foi rezada a primeira missa. Então, é uma referência mais à questão da missão que os portugueses tinham de trazer a salvação ao Brasil. Perfeito. São Paulo tem a ver com o dia da fundação, né, que é o dia 25 de janeiro de 1554, o padre Manuel da Nóbrega reza a missa e funda o Colégio de São Paulo. Ele confia esta missão ao apóstolo dos gentios, né? E é curioso que debaixo da linha do Equador, a maior cidade do mundo é a cidade de São Paulo, fundada por um jesuíta. É fundada por um jesuíta e nascida sob a sombra da cruz, né? Lindo. É até curioso, o Guilherme de Almeida, né, o poeta Guilherme de Almeida, quando a televisão brasileira foi fundada, né, em 1950 chegaram os primeiros aparelhos de TV, e aí foi feita uma cerimônia, foi dada a bênção, né, às primeiras câmeras, a primeira transmissão de TV, e a primeira coisa que a TV brasileira transmitiu foi essa bênção da TV. Dom Paulo Rolim Loureiro, que era o bispo auxiliar de São Paulo, depois ele foi bispo de Mogi das Cruzes, foi o primeiro bispo de Mogi, ele que benzeu a TV brasileira, inclusive ele exagerou na água benta, ele queimou a primeira câmera, né, com muita água benta, ele né, acabou queimando o resistor da câmera. E aí, na sequência, foi entoado o hino da TV brasileira, e o Guilherme de Almeida, ele colocou um dado interessante, ele colocou assim na sua poesia, né, o seguinte verso, ele dizendo: vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou, dir-se-á que hoje acena por uma altíssima antena. Né? Então, quer dizer, a cruz que Anchieta plantou para salvar o gentil, para salvar os pagãos, hoje ela chega dentro dos lares das pessoas pela TV. É o que a gente faz aqui na Rede Século XXI, nas TVs católicas hoje em dia, e é o que foi feito no início da TV. A primeira transmissão da TV brasileira, até a TV brasileira, ela nasceu do mesmo jeito que o Brasil nasceu, sob a sombra da cruz. Né? Então, aqui no Brasil, as cidades eram uma regra, né, dos portugueses. Como que você fundava uma cidade? Rezando a missa. Se a missa não foi rezada, se o cruzeiro não foi erguido, se a capela não foi ereta, então a cidade não existe. Não foi fundada. Né? É muito interessante. Ó, Santo André é um território, por exemplo, que o João Ramalho ele ocupou o território. Já estava ocupado o território. Ele, que era português, e outros portugueses já viviam ali. Mas só passou a ser considerado cidade quando, num dia 30 de novembro, rezou-se a missa e erigiu-se uma capela em honra do apóstolo Santo André. Aí passou a ser a vila de Santo André, que é mais velha do que São Paulo. Santo André nasceu antes que São Paulo. Nossa. Né? Hoje em dia, né, todo mundo pensa em São Paulo porque São Paulo cresceu demais, mas Santo André é mais velho, né, que São Paulo. Né? Eu costumo brincar, né, eu digo que faz jus ao Evangelho, né, porque André conheceu Jesus primeiro que Paulo, né, antes que Paulo. Então, Santo André é uma cidade mais velha. Carapicuíba é um assentamento jesuíta. Sim, né? sim, morei em Carapicuíba, trabalhei, fui vigário lá. Eu rezei minha primeira missa em Carapicuíba, sim, que pertence à nossa diocese de Osasco. Em Carapicuíba, né, Osasco também, a região Carapicuíba, Osasco, tudo isso é terra jesuíta, é terra onde esses homens santos, como Manuel da Nóbrega, como o José de Anchieta, esses homens pisaram por aí. O nosso primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, ele pregou missões em todos esses lugares. A Capela dos Jesuítas em Carapicuíba, né, que existe lá até hoje, né, o assentamento dos jesuítas lá, Frei Galvão pregou missões lá no começo do século XIX, nosso primeiro santo brasileiro. Né? É terra santa, é lugar onde gente muito santa esteve por ali. Então, quer dizer, o nascimento das nossas cidades ele está ligado muito ao calendário litúrgico, mas também aos acontecimentos. E mesmo a topografia do Brasil. Por exemplo, o Rio São Francisco, que é importantíssimo no Nordeste brasileiro, ele foi descoberto pelo Américo Vespúcio, o grande navegador italiano Américo Vespúcio. Ele entrou por um grande rio que ele mesmo chamou de Mar de Água Doce, porque ele viu que era um rio tão extenso, tão grande,
né, tão caudaloso e que levava tanta riqueza, fertilidade ali à região. E aí, quando ele navegou um pouco por aquele rio, ele foi olhar no calendário litúrgico qual era o dia. Era o dia 4 de outubro. Ele falou, então, o nome não pode ser outro. É Rio São Francisco, né? Então, as nossas cidades, elas nasceram sob esta visão, né, religiosa das coisas. E mesmo quando a primeira missa não era rezada num dia de um santo muito conhecido, ou muito que fosse alvo assim da devoção das pessoas, geralmente se batizava aquele local com o santo de devoção dominante ali. É o caso de Campinas, aqui eu falo daqui de Campinas. Campinas, a primeira missa foi rezada no dia 14 de julho, né? No calendário litúrgico antigo, 14 de julho são 2 santos mártires, não muito populares aqui no Brasil. Então, o que os portugueses que fundaram, portugueses e brasileiros que fundaram Campinas fizeram? Chamaram o Frei Antônio de Pádua, que rezou a primeira missa. Então é interessante, já tinha um assentamento de bandeirantes aqui em Campinas, mas não é considerada a fundação da cidade. Por quê? Porque não tinha capela, não tinha cruzeiro. Quando foi erguido o cruzeiro, quando foi rezada a primeira missa, então eles consagraram a primeira capela a Nossa Senhora da Conceição. Aí deram o nome, né, de povoado de Nossa Senhora da Conceição do Mato Grosso das Campinas, né? E aí ficou Campinas só, né, para reduzir o nome, né? Mas é Nossa Senhora da Conceição, que é o oráculo. E assim todas as cidades, né, mais antigas aqui do Brasil, elas tiveram essa ligação, essa marca da fé. E a igreja, né, como o senhor até bem colocou, ela foi marcando presença através das congregações religiosas, que embora institucionalmente houvesse escravidão, houvesse injustiças, houvesse problemas, qual foi o refúgio da população, sobretudo dos pobres, dos desvalidos? Foram as irmandades fundadas por leigos e as congregações religiosas, né? As congregações religiosas fundaram os hospitais. Por exemplo, a primeira Santa Casa do Brasil, ela foi fundada em 1549 em Olinda, né? Em Olinda, lá em Pernambuco. Essa Santa Casa existe, né? Muita gente passa pela Santa Casa ali de Olinda, né, em Pernambuco, e não se dá conta de que aquele muro, aquela capela, parte da construção do prédio ainda é parte da construção original de 1549. Que coisa. Lembrando que as Santas Casas de Misericórdia aqui no Brasil, elas eram fruto de uma irmandade religiosa, que hoje em dia as irmandades das Santas Casas, elas foram absorvidas pelo Estado. Mas originalmente as irmandades das Santas Casas, elas eram uma irmandade religiosa fundada em Portugal, por uma das rainhas de Portugal, Dona Leonor, rainha de Portugal. Ela fundou uma irmandade religiosa dedicada à caridade para com os doentes, que são as irmandades das Santas Casas de Misericórdia. Entendeu? E boa parte das Santas Casas de Misericórdia do Brasil foram fundadas por padres e bispos, né? Por exemplo, aqui em Campinas, quem fundou a Santa Casa de Misericórdia de Campinas, que foi uma das primeiras Santas Casas do interior paulista, foi um bispo do Nordeste, que ele estava de passagem aqui em Campinas, ele tinha parentes em Campinas, ele tinha um irmão fazendeiro, homem de muitas posses. Estando aqui em Campinas, esse bispo convenceu o irmão a doar parte do seu patrimônio e assim ele conseguiu fundar a Santa Casa. E ocorreu que este bispo ficou doente. Ele não conseguiu retornar, né, para o Nordeste, onde ele era bispo, e morreu aqui. E Campinas deu sepultura a este bispo, honrando esse homem que deixou como herança para Campinas a Santa Casa, né, de Misericórdia de Campinas. Olha que interessante. Então isso é o quê? É a ação da igreja. Aí muita gente vai falar, mas tinha muita injustiça, tinha muita desigualdade. É verdade, mas também é verdade que houve um esforço muito grande de leigos, de padres, de bispos, para minimizar isso o quanto possível, né? Isso vale para as irmandades. As irmandades de leigos, a gente tem que lembrar aqui, sobretudo, das irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É verdade. Esse era o nome das irmandades de negros. Os negros, na sociedade, eles não tinham direito nenhum, eles não tinham voz nem vez. Na igreja eles tinham. Na igreja, os negros, eles podiam construir a sua própria igreja, eles podiam prover a sua irmandade,
Inclusive, as irmandades de negros, elas reuniam muitos negros alforriados que juntavam parte do seu patrimônio financeiro para fazer o quê? Para compor um fundo comum de esmolas para libertar outros irmãos escravos. Isso pouca gente fala, que as Irmandades do Rosário, anualmente, elas libertavam determinado número de negros. E tinha irmandades de brancos que faziam isso. A Irmandade das Mercês, no Nordeste, se pegar lá na Bahia, em Salvador, tem a Irmandade das Mercês, São João del Rei também. Nossa Senhora das Mercês é uma devoção ligada à libertação da escravidão. Sim, os mercedários, né? Que eram feitos escravos pelos muçulmanos e tal. Só que quem eram os escravos aqui no Brasil? Não eram os cristãos, eram os negros. Então, o que as Irmandades das Mercês faziam? Juntavam fundos para alforriar negros também. Você vai falar, mas isso não resolve o problema, tá? Não resolve. Não transforma a estrutura da sociedade. Não transforma, mas minimiza. Numa sociedade onde não se tem nada, o pouco ele já é alguma coisa. Nós não podemos desprezar o que esses nossos irmãos católicos corajosos fizeram antes de nós, né? Isso vale para bispos, vale, por exemplo, para Dom Viçoso. Dom Viçoso ordenou, foi um bispo que recebeu os primeiros candidatos negros para serem padres, né? E ordenou os primeiros sacerdotes negros. Então nós tivemos sacerdotes negros também, ainda no período início. Colonial ainda, Nós tivemos mestiços, né? Por exemplo, Dom João VI, que era o herdeiro do trono de Portugal, quando ele chega ao Brasil, ele escolheu como mestre de capela o padre que seria o regente do coro da capela real. Ele escolheu o padre José Maurício Nunes Garcia, que é um mulato, filho de uma escrava, cujo pai era desconhecido. O padre José Maurício, ele não sabia quem era o pai, a mãe era negra, ele era mulato, provavelmente o pai era algum português branco, que não reconheceu a paternidade. A mãe foi alforriada e pagou os estudos dele no seminário, lavando roupa. Esse homem vai ser o mestre de capela. Ele foi o maior gênio da música católica, da música erudita brasileira no século XIX. É um personagem desconhecido. E é um padre negro, é um padre mulato. Pois é, para usar uma expressão que certo setor da sociedade hoje em dia gosta. A igreja sempre foi resistência aos males das estruturas, não é? Sempre foi resistente. Não sei se o professor está ouvindo a Drica, ela quer fazer uma pergunta? Não está saindo, Drica. Usa aqui. Muito baixinho. Eu estou chamando, o professor não me escuta, porque falta um pouquinho de tempo para a gente encerrar. Mas eu queria encerrar com o senhor falando, dando essa resposta, porque quando nós olhamos todos esses detalhes, toda essa história, toda essa maravilha, eu me emocionei aqui hoje porque eu sou filha de portuguesa com índio. Então, o mais brasileiro quando você sabe disso, você olha para você e fala, meu Deus, que coisa linda. Agora, eu queria que o senhor respondesse essa pergunta. Nós sabemos a resposta, mas tem muita gente que não sabe. Não sabe da história e não sabe isso. Qual é a intenção de esconder toda essa verdadeira história do nosso país, essa riqueza de dizer que a igreja é responsável por toda a nossa prosperidade, por tudo que tem aqui de bom, de livros, de ciência, de medicina, de escolas? O que eles querem? Por que eles querem esconder isso? Responde para a gente encerrar, nós temos 5 minutos para ficar com isso no coração aí e dormir com essa resposta. Porque se você nega o papel da igreja, se você diminui o papel da igreja, né, você reforça a narrativa da igreja inimiga da ciência, inimiga do progresso, inimiga da humanidade e, consequentemente, afastando as pessoas da igreja, você afasta as pessoas de Deus e esta estratégia, ela é de caso pensado. A gente não pode pensar que isso aí é puro acaso, entendeu? Ela é de caso pensado. Há uma ideologização da educação. Por quê? Porque os ideólogos, sobretudo ideólogos marxistas ou ideólogos de outras linhas de pensamento, marcusianos, gramscistas, eles sabem que a única força capaz de resistir a qualquer ideologia é a doutrina católica, e mais nenhuma. Doutrina muçulmana não ameaça
o globalismo, não ameaça uma imposição ideológica marxista. Doutrina evangélica não ameaça uma imposição globalista. A doutrina católica, sim. Por quê? Porque a doutrina católica ela não é nem de direita, nem de esquerda. A doutrina católica ela é humanista. A doutrina social da igreja diz isso. Tem muita gente que fala, qual que é a posição da igreja em termos de política? Eu costumo dizer, qualquer posição que não seja nem esquerda e nem direita, essa é a posição da igreja. Ótima resposta. Essa é a posição da igreja. Por quê? A igreja ela parte do princípio de que o homem, que é o ápice da criação de Deus, o homem deve estar em vista de todas as ações políticas, educacionais, o ser humano, tudo, Deus pensa no mundo para o homem, Deus fez tudo isso para nós. E a Igreja Católica é a única doutrina capaz de demolir qualquer ideologia. Então, por isso que você tem que esconder o papel da Igreja. Por quê? Porque se uma pessoa estudar honestamente a história, pode ser protestante, pode ser ateu, uma pessoa que estuda honestamente a história do cristianismo, a história do Brasil, a história da Igreja, não tem como ela não se tornar católica. Não tem como. É uma consequência lógica, é uma consequência natural. Eu falo isso por experiência. Aqui em Campinas, durante muitos anos, eu ofereci presencialmente um curso de História da Igreja e boa parte das pessoas que faziam esse curso aqui, não é porque eu ministrava, não. Não estou falando isso aqui para fazer propaganda própria. Tinha outras pessoas que davam aula junto comigo. Não é mérito só meu, não. Tem um monte de gente, uma equipe lá. E o mais curioso, muita gente que não tinha religião, muita gente que era protestante, ao estudar honestamente, através das fontes, e muitas fontes não são nem católicas, são fontes de pessoas que não têm nem religião e que reconhecem o bem que a igreja fez. Muita gente se tornava católica. Eu tenho afilhados de crisma meus que eram evangélicos e se tornaram católicos estudando história. Que glorioso. Chegaram a essa conclusão. Então, a história, ela nos conduz à Igreja Católica. Não tem Que maravilha. Quem busca a verdade e estuda vai chegar na Igreja Católica. Gente, você entende isso, que isso é grande, você que está aí nos acompanhando, você consegue... Vai dormir com isso, né, padre? Sim, sim. Com esse pensamento, que quem vai buscar a verdade vai chegar na Igreja Católica. E é isso que nós queremos fazer aqui no Metanoia, essa mudança de mentalidade em relação à verdade, não é, padre Douglas? Isso mesmo. Olha, estamos chegando já no final. Eu queria, antes de a gente fazer o nosso oficial agradecimento ao professor, agradecer também a algumas das pessoas que nos acompanharam, não é? O Fernando a gente já citou no início, a Liliane Calisto, a Tiele, que é aqui da casa. Oi, Tiele. Um abração, Tiele, a Renata Ramos, a Rita de Cássia, que é uma das minhas mulheres prediletas da face da terra, porque se não fosse ela, eu não estava na face da terra. É a mamãe do padre, linda. Que é a minha mãe. O Carlos Andrade, a Celeste Oliveira, Maria Auxiliadora, a Cláudia também, que é minha irmã, está sempre acompanhando. Enfim, muito obrigado a todos que acompanharam, que deram audiência firme ao Metanoia de hoje. É isso mesmo. Um beijo no coração. Agradecer o professor, né, padre? Isso Deixa mesmo. suas últimas Eu que 50 agradeço segundos aí de... a todos vocês que acompanharam e estudemos a história da igreja no Brasil, que ela é riquíssima, viu? Sobretudo os nossos santos, e o Brasil tem muitos santos. Verdade. Às vezes a gente estuda muitos santos de fora, a gente esquece que nós temos um padre Donizete, que é o padre Pio do Brasil. Sim, é um verdade. homem que tinha dons semelhantes. Deixa eu puxar uma sardinha para minha brasa. Minha família é toda do Ceará. Nós somos da região do Crato, no Cariri. Hoje, 20 de outubro, se celebra lá o dia do Padre Cícero Romão Batista. Olha aí, Padre Cícero. Hoje o Juazeiro do Norte está fervendo. Um abraço, um beijo pro povo de Juazeiro do Norte, diocese do Crato. Que coisa linda, padre. Pois é, nós temos Padre Cícero, nós temos Frei Damião, nós temos os primeiros mártires do Brasil, nós temos Irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres, né? A primeira mulher brasileira nascida aqui no Brasil canonizada. Então nós temos grandes santos e nós temos outros caminhando. Verdade. Para a santidade. Vão vir mais. Verdade. Muita gente grande, temos Nha Chica, né? Nós temos negros, né? Quando se fala, a igreja marginalizou os negros, Nha Chica é negra.
Temos um monte de beatos, né? Um número enorme. Então, conheçamos a história dos nossos santos, dos nossos beatos, dos servos de Deus aqui do Brasil. Né? Essa riqueza, ela é nossa, ela nos pertence. Não permita, você como católico brasileiro, não permitam que roubem o Brasil de você. Maravilha. Isso mesmo. Você é brasileiro, você é católico, essa herança é sua. Tome posse dela, propague, ensine, leia, conheça. É isso aí. Rafael, o senhor vai voltar, né? Claro, tem que voltar. Obrigada pela sua presença. Dá um beijo nas crianças, na esposa. Desculpas aqui pela conversinha aqui no fundo das crianças. Linda. Foi fundo musical para nós aqui. Coisa linda. Obrigada, professora. Até a próxima. Tchau, tchau. Padre, acabou. Pois é, isso daí. Semana que vem nós voltamos com o Fernando, já está de volta. Firmes e fortes. Vamos seguir. Fica ligado para saber o tema, essas coisas, manda para nós. Tchau, já passou da hora. Tchau, tchau. Fomos.